Fala galerinha da HWAP, beleza? Então, estamos nós de volta aqui depois de um longo inverno, né? Saiu meu habeas corpus. Pra quem pensou que a gente tinha morrido, não foi dessa vez, né? Guarda os fogos aí. Mas então, meu povo, saíram os novos Ryzen 3000 Zen 2, a nova linha de processadores da AMD que revoluciona o mercado, que esmaga a Intel e que deixa fanboy chorando. Alô, Kleber do Review de Tudo BR, brincando que ele me ligou ontem mesmo lá da Espanha, ficamos mais de uma hora no telefone e ele estava comemorando a queda do trono, né? Mas, olha gente, primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que eu não vejo como uma dicotomia, tá? Em outras palavras, não é céu e inferno, preto e branco. Nossa, a AMD é uma mãe, agora ela veio com tudo e a Intel é um lixo. Calma, calma. Tem frustrações no meio disso tudo também. A AMD melhorou demais. Não estou falando em relação ao que ela era com os Apex, com os FX. Estou falando em relação a ela mesma do ano passado, desse ano, até a segunda geração da plataforma Zen, né, dos Ryzen. Assim, cara, o IPC subiu, a litografia caiu, estamos falando de 7 nanômetros, metade do que a Intel tem. Melhorou o cache, tem o dobro de cache do L3. Nós temos aí uma controladora de memória muito melhor, a gente vai falar aqui também, né? Agora só o carro passar aí. GDEC tá em 3.200 MHz agora, tinha problemas com memória anteriormente, né? E a gente sabe como as memórias são importantes demais para os processadores da AMD. Ali, havia um gargalinho ali, onde prejudicava no desempenho como um todo, porque os processadores da AMD dependem das memórias. A gente não tem como falar que não. A arquitetura em si da AMD depende de um bom desempenho das memórias, principalmente para que você tenha um bom desempenho em jogos também, né? E ela melhorou isso, né? Deu ali uma empurradazinha para frente em relação a isso aí. Só que também, como eu estava dizendo, há frustrações. Nós especulamos muita coisa, não foi a AMD que disse nada, mas tinha muita gente esperando que um R5 da vida seria um octa-core com 16 threads. Não foi, né? Ele vai continuar sendo 6 núcleos, 12 threads. Muita gente esperando que o R7 seria 8 núcleos, como realmente tem um R7 3700, né, com 8 núcleos, mas, por exemplo, já teríamos um 3800X com 12, e aí o R9 com 16. Não, o de 12 núcleos ficou para o R9, a $500. Então aquilo de um R9 com 16 núcleos a $500 e um R7 com 12 por 300 e pouco, calma. Então tinha muita gente esperançosa demais, a gente falava até nos fóruns, olha, calma, a AMD também não vai fazer nenhum milagre, não dá para esperar tanto assim. E com relação ao próprio clock, né, se esse cachorro deixar ali também lá fora, muitas pessoas especulavam que 5 GHz agora para AMD, principalmente por conta da nova litografia, seria mamão com açúcar. Gente, há muito mais coisa para ser elogiado que para falar mal. Se você é fanboy da Intel, desculpa, né? Problema teu. Assim, eu tenho que falar para vocês que eu pessoalmente esperava mais também. Esperava sim que tivéssemos aí pelo menos um 3700X que seja 8/16 com TDP um pouco maior, ou o próprio 3800X com 5 GHz no boost. O que não quer dizer que 4.5 seja ruim, se eles melhoraram tanto o IPC, nem tudo se resume a clock, gente. Então, se você é um aficionado por números, não, eu quero apenas o clock lá em cima, o clock pra mim, quando a AMD mostra, ou a Intel, ou qualquer marca, mostra aquelas especificações, eu vou direto no clock. Se o clock é menor, pra mim não presta, você tá vendo errado, já começa por aí. Tem muito mais coisa por trás só do clock em si, tá? Então, eu espero que ele seja mais elástico para overclock do que foi nas gerações anteriores. A gente espera isso, né? A AMD teve dificuldade com isso aí, você não consegue subir um 2700X como sobe outros processadores da Intel, até o próprio 9900K. O meu tá ali em 5.1 GHz nesse momento. E tá mamãozinho com açúcar, tá 5.1, né? Eu tive um outro muito ruim e esse aí que tá agora aqui tá em 5.1 brincando. Dá pra eu pôr em 5.2 e subir, né?
Então a gente espera que de 4.5 consiga colocar pelo menos uns 4.8, 4.9 ao core, a gente fala, né? Todos os núcleos de um 3800X 8/16. Mas se você tá nesse canal, a principal coisa que você deve estar se perguntando é, tá, mas e em jogos? Qual é? Será que agora eu olho para a prateleira e eu vejo lá o 9900K, não o KS, que esse KS aí é furada da Intel, vou falar num outro vídeo, isso aí é bobagem, mas lá o 9900K e vejo um Ryzen 3800X, qual que eu vou? Pô, será que ainda compensa? Será que não vale a pena ir para AMD ainda? Eu que sou fanboy da Intel, coisa e tal. Cara, óbvio que existe a questão custo-benefício. Essa relação custo-benefício não pode ser desperdiçada na hora que você está falando para um público muito maior do que só o seu umbigo. Para mim, para o pessoal da HWAP lá dentro, no âmago, a gente elogia a AMD porque a gente não é louco, a gente está achando bacana, né? Embora não tenha falado com eles ultimamente, mas eu sei como que é o pensamento da galera lá. Mas a gente quer também performance a qualquer custo. Por isso que o nome é HWAP, Hardware Upgrade. A gente está em busca sempre do melhor desempenho possível. A própria AMD, por isso que eu nunca gravo vídeo de dia, né? A própria AMD disse que o seu 3800X, quando compete com o 9900K em games, a performance é similar. A gente esperava que viesse para dar uma paulada. É de se elogiar porque ele custa muito menos, porque o TDP é muito menor, o consumo dele é muito mais baixo, é um processador que você vai pagar menos, né? A gente vê aí, ó, o 3800X, ó, o 3700X, ele, se a AMD disse que o 3800X iguala o 3700, deve ficar um pouquinho atrás. O 3800X está por $399. $399, se você for colocar no preço que brasileiro cobra aqui, você pode multiplicar por 5,6. O dólar do jeito que tá, então, por menos de 2.300 vai ser difícil, mas muito difícil de você achar no lançamento, tá? Então esse 3800X vai chegar aí na casinha dos 2.300 aí fácil, tá? Se você colocar agora que o dólar deu uma subida, podia pôr até 5,7, ó. Dá por aí mesmo. 5,6 vezes 399, 2.234, 5,7 vezes 399, 2.234. Vai dar uns R$2.300 e vai ter lojista que vai sugar o dinheiro de fanboy louco da AMD que tá doidinho para comprar e vai pular 2.400, 2.500 e o nego vai comprar. Mas o preço BR deve ser na faixa dos 2.200 a 2.400. Um 9900K, se você for olhar hoje, vou olhar agora, no momento que eu tô fazendo o vídeo aqui, ó, 9900K. Vamos ver quanto que tá o preço aqui nas lojas brasileiras nesse momento. Kabum, 2.599. Magazine Luiza, nossa, 3.300. Tá, mas vamos pensar no preço da Kabum, que é uma loja mais comum para quem gosta de hardware. 2.600 num processador da Intel ou 2.300 num processador da AMD, se os dois têm 8 núcleos e a performance em games, agora a AMD tirou todo o gap, vai ficar muito similar. Pode ser que em algum jogo seja um pouco melhor para o lado da AMD, pode ser que em outro jogo seja um pouco melhor para o lado da Intel. Você vai preferir pagar R$300 a mais por quê? Seu cu é azul? Cara, não. Óbvio que você vai preferir, se você está na loja agora, comprar o que custa 300 pau a menos. Só que tem outras coisas aí por trás. As novas placas mãe da AMD, ô meu irmão, aí é delícia, hein? Esse novo chipset da AMD parece que veio, assim, completou tudo o que estava faltando, que a gente queria de inovação numa Z390 da vida, como essa que está aqui atrás, né? Você tem o PCI Express 4.0, que vai te permitir maiores larguras de banda para placa de vídeo, o que em jogos vai significar... Não, hoje nada. Mas vai te permitir que você tenha SSDs NVMe Express alcançando lá 5.000 megabytes por segundo, 5 GHz, que quando você colocar o seu jogo vai te dar um load de meio segundo a mais. Mas não interessa, é uma plataforma que veio muito completa e com 16 fases da Gigabyte que eu cheguei a ver, já a Gigabyte anunciou. Porra, tem placas da Asus que custam mais de 2.000 aqui no Brasil, que tem 4 fases, cara. VRM podre, sabe? A placa, eu tive problema com 2 Asus recentemente, que vocês sabem aí, uma Asus Fórmula Maximus 10 minha,
ela vazou toda depois de um ano de uso, simplesmente vazou o próprio cross shield da placa e zoou a placa, perdi toda a placa, né? Tá lá com a Hardtech, com os meninos, e acho que eu vou ver se eu troco o soquete, já conversei com ele. E essa outra aqui chegou, atualizei a BIOS, tá subindo lá 5.1, mas eu tive problema em um dos canais de memória, por isso que eu tive esse tempo aí fora do canal, fiquei bem chateado com isso aí. E agora eu tô com um problema que é quase universal. Se você colocar no Google agora, você vai ver que tem muito problema. Os LEDs da placa não acendem. É cheio de LED, cheio do Paranauê pra gente ficar lá se exibindo no Facebook que tem LED pra caralho, e o negócio não acende LED nenhum. Eu acabei de conversar com o Eduardo ontem, ele falou, Júlio, coloca no correio pra mim amanhã, eu vou, né, até parabenizando aí o Eduardo, parceiro nosso aqui do canal, o Eduardo Missal. Se quiser comprar hardware barato, é com o Eduardo, dá uma olhada nos links aqui embaixo da descrição que você vai encontrar. Essa placa, que seria 3 mil em lojas aí, eu paguei 2 mil, entendeu? Então, placa de vídeo que eu paguei quase R$1.000 abaixo do que estava na Kabum. Então ele vende hardware, a loja do Eduardo Missal, com nota, com tudo, é muito séria e os preços são muito bons. Então eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Assim como tem o link do nosso parceiro da GBA, os parceiros que a gente tem aí, tá tudo aqui na descrição. E eu liguei pra ele e falei, cara, eu tô com esse problema aqui, ele já falou, já sei, é nos LEDs, né? Eu falei, ele falou, quase todo mundo teve. E eu falei, cara, não tem nem como você me mandar outra, porque se você mandar um modelo diferente, eu já moldei os tubos, já tá tudo certinho, eu quero uma Fórmula 11, mesmo que esteja com esse problema aí, só me manda uma que você teste e esteja tudo ok. Ele, Júlio, pode mandar pra mim que eu vou te mandar outra nova. Então, se o cara olhar na prateleira, hoje, voltando ao assunto dos processadores, um modelo da AMD, o Ryzen 3800X e um 9900K, se chegar aqui 2.300 da AMD, 2.600 da Intel, ele não vai ter que ficar apenas no preço se apegando, porque às vezes o cara que paga um processador desse custo, cara, eu sei que tem muita gente que conta as moedas, parcela, coisa e tal, mas se o cara tem 2.300 para pagar no AMD, se ele quiser muito Intel, ele iria no Intel, entendeu? E ia continuar vendendo mais, não é pelos R$300. Se fosse um processador de baixo custo, R$300 faz uma puta diferença, tá entendendo o que eu quero dizer? Processador de R$1.000 e outro de 1.300, o cara vai no de 1.000. Mas quando já é um processador de mais de 2.000, o cara vai no que for entregar o melhor cenário possível. Só que nesse caso específico, se o 9900K em 5.1 GHz, como está o meu, entregar 2 FPS a mais do que o 3800X, não, eu não vou conseguir nem recomendar isso pro cara. Eu vou falar que se ele fizer isso, ele é um babaca. Porque hoje, o 9900K, que eu gosto muito, o meu tá aí, a plataforma em si já está atrasada. Já é passado. O que a Z390 nos entrega hoje, em relação ao que a X570 da AMD entrega, é passado. E quem te garante que os 10 nanômetros da Intel, que um dia virão, quem sabe, né, porque agora é só para notebook, a gente vai falar isso num outro vídeo, quem garante que vai suportar os novos processadores da Intel no futuro? Concorda comigo? Então hoje, se o cara ele olha pro 3800X na prateleira, ele sabe que ele vai poder usar a X570, se ele tiver uma da geração 400 ele vai poder usar, da primeira geração não, porque a AMD zombou dos caras e falou, se você tem uma placa-mãe da primeira geração, você vai precisar suar sangue, eu não recomendaria. E tem também o inverso, que se o cara tem um processador da primeira geração e ele tentar usar na placa-mãe da nova geração, ele não vai conseguir também. Mas pelo menos da geração passada e da atual, assim, compatível vai ser em todas as placas-mães aí, ele vai poder usar o novo 3800X. Então, a gente percebe pelo lado da AMD uma longevidade maior da plataforma. E a placa-mãe atual, hoje, o novo chipset, o cara sabe que se ele comprar, ele vai poder usar o 3800X, vai poder utilizar futuramente, se ele de repente quiser fazer um upgrade, de 12 núcleos, um 3900X, né? E o 3900X, para mim, é um processador que vai entregar para ele uma performance no dia a dia, né, assim que a gente possa dizer, muito melhor, muito mais satisfatória do que o Ryzen, o Intel 9900K, por ter mais núcleos, mais threads, são 12 núcleos, são 24 threads. Ah, mas e em jogos? Cara, sim e não. Vou falar num vídeo aqui de qual o melhor processador para jogos, coisa e tal. O futuro diz que sim, por conta até dos próprios consoles estarem abraçando essa nova arquitetura da AMD, né? Então pode ser que faça muito melhor uso dos núcleos, mais threads e coisa e tal.
Então, para os próximos jogos, pode ser que a gente vá fazer um melhor uso desses 12 núcleos da AMD num 3900X. Mas hoje, o cara pagar $500 nesse processador só para ter 4 núcleos a mais para jogo, aí ele tá sendo burro. Porque se você pensar 499 vezes os mesmos 5.6, são 2.800. Aí ele vai pagar 2.800 em vez de pagar 2.300 de 8 núcleos para ter a mesma performance em jogos praticamente. Não vai ter muita diferença porque ele vai ter 4 núcleos a mais. 90% dos jogos não farão uso, né? Então aí não. Aí eu acho que já é bobagem. Mas comparando com o preço que chegou o 9900K aqui no Brasil, que era 2.700, 2.800, é uma paulada sua de pau mole. A AMD tá batendo na Intel sim, meu irmão. Tá dando surra de gato morto e só vai parar quando o gato miar ou a Intel lançar os 10 nanômetros. Porque você tem um processador de 12 núcleos, 24 threads com TDP baixíssimo, comparado no 9900K, que é refresh do refresh do refresh dos 14 nanômetros, entregando uma performance em jogos similar, uma performance bruta muito acima, por ter muito mais threads, por ter muito mais núcleos, 4 núcleos a mais, um cache muito maior, reformulou a sua arquitetura na questão das memórias, porque a AMD, né, se você pensar ali no CCX, que a controladora de memória era o gap da AMD para performance bruta da CPU na hora que você for jogar, hoje ela resolveu parte disso aí, né? Você olhar lá que, pô, agora já posso colocar minha memória 3200 lá de boa, no GDEC, não preciso nem ativar o XMP, coisa e tal. Ah, então eu vou poder usufruir do meu processador na performance bruta dele e comprar memórias sem ficar me preocupando se é compatível ou não é. Isso resolveu. O gap para jogos parece que já não existe mais hoje. Então, meu irmão, se é mais barato, te entrega mais núcleos, te entrega performance em jogos similar, vai ficar lambendo o saco da Intel pra quê? Eu só posso dar os parabéns, tá? Mas, para encerrar de novo, falo novamente para vocês, eu esperava um pouco mais em relação ao clock. Ah, mas Júlia, 7 nanômetros, dá pra fazer um overclock maroto? Ah, poxa, o IPC subiu, a AMD não tá fazendo igual a Intel, comparando IPC com Skylake, ela tá comparando com 2700X, então a gente tem 15% a mais de IPC, o 3800X em relação ao 2700X, então tá. Só que, meu irmão, o que ela melhorou em cima dela mesma é exatamente o que ela precisava melhorar para pegar o 9900K enfiado dentro do bolso. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Ela não melhorou para virar e olhar para Intel e falar, e aí? Pedi 6. O que você vai lançar daqui para frente? Não, ela melhorou para brigar com o que já tem no mercado. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O 9900K com 14 nanômetros, refresh do refresh do refresh, entregava em jogos mais do que o 2700X. Isso é fato. O que não tornava o 2700X ruim, até porque ele é muito mais barato, bem mais barato. Só que aí você lança um 3800X por um preço relativamente, né, mais barato. Quer ver? Ó, o preço dele no Brasil a $400, R$2.300, eu não sei se dá pra você dar os parabéns completos. Eu tô pensando aqui porque eu sei que vão falar nos comentários. Pô, lógico que tem que dar, é um processador 300 conto mais barato. Nada impede a Intel ir lá de fazer um cortezinho básico e colocar os dois praticamente na prateleira ao mesmo preço. Aí o cara vai olhar e vai falar, bom, se eu sou fanboy da Intel, eu vou ficar na Intel mesmo. Eu diria pra ele, hoje eu não compraria uma Z390 pra ir de 9900K. Pela quantidade de fases, defasagem da plataforma como um todo, não tem PCI Express 4.0 que você não vai precisar, mas e daí, que é legal ter. Sabe, você sabe que na AMD você vai ter um caminho um pouco mais longo. Você vai poder fazer upgrades, você vai poder esperar até um processador melhor no ano seguinte, coisa e tal. Então, se você vai poder pagar um preço similar, você não vai ter gap em games, você vai ter uma performance muito próxima em tudo. E você vai ter um TDP mais baixo, você vai consumir menos, vai aquecer menos. Você não vai ter necessidade de um arrefecimento absurdo, né? Porque
se a gente for olhar para um 9900K, meu irmão, você precisa enfiar a mão no bolso para segurar esse monstro. Quer meter 5.1? Legal, vai subir. Se você der sorte no silício, vai. Só que assim, se prepara para ter um cooler bacana, um water cooler parrudo, enquanto no lado da AMD a gente sabe que se você meter lá aquele wafer lá da própria AMD, um air cooler, com os TDPs que eles estão falando aqui, tranquilíssimo, cara. O TDP do próprio 3800X é de 105. Não é nada absurdo. São 8 núcleos, 16 threads, 7 nanômetros, 32 MB de cache no L3 e 4.5. O clock base dele, o base clock, é maior do que o do 9900K, 3.9. Isso vai ajudar nas tarefas diárias, você consumindo menos e tendo um clock mais alto, né? Porque você não vai precisar estar com o clock lá em cima dos 4 GHz o tempo todo, né? E até para jogos também, se você não mexe com overclock, não faz esse tipo de coisa. Você colocar o 9900K e o próprio da AMD lado a lado aí, e você não fica mexendo muito. Esse 4.5, eu acho que foi onde a AMD deu uma refugada na hora da apresentação dela, porque eu vi, ela tirou onda quando comparou com o 9700K, né? Vamos esperar o nosso concorrente terminar. E o 9700K lá se cagando todo. Só que, porra, o 9700K tem 8 núcleos e não tem 16 threads, ele não tem hyperthread, ele é 8/8, né? Então, óbvio, era obrigação de um processador 8/16 performar melhor. Ah, mas ele tem custo similar. Ah, dane-se. A gente tá falando aqui em jogos. E a AMD faz comparativos em outras situações, é o papel dela, né? Ela usou lá o Cinebench, coisa e tal. Só que assim, se você for colocar que para games o clock faz diferença, né? Esse 4.5, se não der para você dar uma estilingada nele via overclock, pode ser que o 9900K em 5.1 ainda continue entregando um pouco mais mesmo. Vai continuar entregando um pouco mais em jogos, a gente vai precisar ver aí, não em testes Pro AMD, nem Pro Intel, né? Bobagem, mas que não seja nada feito, voltado para vender, que sejam testes domésticos, que a gente possa ver que a pessoa está sendo idônea, né? Em todo quanto é tipo de jogo, em todo quanto é tipo de cenário. E aí a gente vai falar, bom, em jogos a AMD tirou mesmo o gap e tá andando lado a lado. Ponto final, mesmo com 4.5. Porque, como eu falei aqui agora há pouco, não é só o clock. Faz diferença? Faz. Subir o clock, fazer overclock no 9900K, vai dar um gás a mais, pô, beleza. Mas tem toda uma questão da própria arquitetura em si, de como ela melhorou em cima dela própria, né? E aumentou o IPC em relação à geração anterior. Então pode ser que esses 4.5 sejam mais do que suficientes e que tenham sido uma forma dela segurar o TDP também, né? E aí a gente sabe que fica a cargo do cara ser fanboy ou não. Se ele falar, continuar enchendo o saco falando que não, porque é Intel, porque em jogos a Intel, não sei o que, fala, não, meu irmão, aí você tá só sendo chato. Então o que eu penso em relação aos novos processadores da AMD é que poderia sim ter sido melhor. O processador de $500, que é hoje até um pouco mais do que o 9900K é encontrado no mercado, é mais caro, né? A gente encontra bem menos de $500 o 9900K. Esse processador eu pensava que seria já um de 16 núcleos e que talvez ficasse até guardado na manga por parte da AMD. E eu pensava que esse de $400, né, seria um processador de 12 e é o de 8. Vocês viram os vídeos da gente falando aqui como que a gente estava esperançoso. E principalmente, aí é onde eu quero terminar o vídeo, os modelos de entrada. Porque, meu irmão, um 3800X, você tá cagando, cara. 2.300 é pra mim que sou louco, pros caras que estão lá no grupo da HW Up, tudo doido. Vai pagar isso tudo no processador pra joguinho. O cara quer pagar R$1.000, R$1.500 no processador. E o processador de 1.000, de 1.500, hoje, se a gente for olhar, é o quê? No lado da Intel. O i5 9600K tava caríssimo, né? Não dava para você pensar nele. O 3700X, ainda sendo um R7, tem 8 núcleos /16, mas já tem um custo aqui, ó, deixa eu ver, 329. É menos do que era um 8700K lá atrás, mas $329 são R$1.800. O 3700X pode ser um meio do caminho pro cara. Nem 2 pau e nem uns 1.000.
mas ainda é caro para a maioria da população. Então não dá para você virar e falar, nossa, o 3700X vai ser a nova Coqueluche. Com esse preço, não. Tá? R$ 1.800 ainda é caro para o brasileiro e para a maioria das pessoas. Tá? Então a gente tem que olhar para o R5 3600 e para o R5 3600X. É neles que eu quero terminar o vídeo. O 3600, cara, já é um processador de 6 núcleos, 12 threads. Você tem lá os 32 MB de cache, 4.2 GHz. Tá suficiente. O outro, o 3600X, 4.4. O que difere neles é o preço. $50 de um para o outro. Um é $200, o outro 250. $200 é dentro do que a gente pode pagar. 1.100, 1.200, é mais ou menos nessa faixa. $249 vai dar um pouquinho a mais, uns 1.300, ó. Quer ver? Isso aí, ó, uns R$1.400 mais ou menos. R$1.400 num R5 3600X pode ser salgado para um R5, meu irmão. Quem compra R5 não tá acostumado a pagar isso, não. Quer ver, ó? Vou dar uma olhada aqui. R5 2600. O cara que tá acostumado a comprar os R5 da AMD, o preço que ele paga, ó, R$1.099 na Kabum. Na Terabyte, R$1.029. Na Cissa Magazine, R$1.200. Então o cara está acostumado a pagar 1.100. Esse cara que está acostumado a pagar 1.100 no processador, ele vai ter para comprar mesmo é o R5 3600. Melhorou? Melhorou. É óbvio que você vê ali que teve um incremento de IPC na própria arquitetura de 15% em relação à geração anterior ao 2600. Então você vai ter um incremento de performance. Tem games lá que a própria AMD mostrou quase um terço a mais, mais de 30% de ganho. Teve jogos ali que o mínimo foi 10%. Então você vai ter ganho em relação à geração anterior, trocando um 2600 por um 3600. No mínimo 10% a mais você vai melhorar, né? Só que a gente esperava para o uso geral, doméstico, que a AMD vinha com uma paulada de, olha, tô te entregando pelo preço de 1.100, não só 15% a mais em joguinho. Não é só isso. Eu tô te entregando os mesmos 8 núcleos que o seu 9900K de 2 pau e pouco, 2 pau e meio, custa. 8 núcleos, 16 threads. Por $200, por $250. É o que todo mundo falava ou eu tô mentindo? Só eu que tô doido? Todo mundo tava esperando isso. Ah, você que tava esperando, porque vocês são tudo doido. Eu não tava. Fanboy da AMD do cacete, tava esperando sim. Fica quieto. Tava esperando essa merda, um R5 de 8 núcleos sim. Tá todo mundo esperando essa porra. Quando a AMD colocou lá um octa-core brigando com a Intel em janeiro, na CES 2019, todo mundo pensou, pô, será que isso aí é um R5? Não, na verdade já era um R7 3800X, que ficou ali pau a pau com o 9900K, que é um processador que tem o dobro da litografia. Então, por esse lado, eu acho que pro público lá da raspa do tacho, o processador melhor dela, assim, para jogos, se você esquecer os abaixo do R5, R3 já era. Se você for pensar nisso, é um processador de R$1.100, R$1.200, o 3600X pode ser aí até 1.400, não é difícil, porque se você for colocar $249 vezes 5.5, 5.6, no lançamento aqui pode chegar nisso mesmo, 1.400 pau, entendeu? Até porque um 2.600 custa 1.100 hoje, eu acabei de ver aqui. Então, meu irmão, difícil. Porque o cara, ele vai ter um incrementozinho nos jogos, pá, mas ele vai continuar sabendo que são 6 núcleos barra 12, o que não difere de um 8700K, e não sei se vai ter tanta diferença assim em games, talvez ande mais lado a lado, né? E um 8700K é bem mais caro que isso. Então talvez seja esse o benefício. Mas a gente esperava um R5 com 8 núcleos e não foi dessa vez. Então isso é a parte que eu fico decepcionado. Eu esperava um R5 pro povão, que pudesse ter um processador de R$1.000, 1.100, 1.200, até 1.400, que fosse 8/16, e não foi. Porém, o 3800X é um processador de $400, é menos do que custa um 9900K, e vai entregar a mesma coisa. E que tem um TDP mais baixo, e que tem uma plataforma muito mais atual do que a Z390. Então, ponto para AMD, ponto, acabou. Se você não aceita, você é só fanboy chato. Entenderam aonde eu quero chegar?
Agora, se você está se perguntando, tá, falou, e qual que é melhor então? Qual que eu compro? Vai ficar para outro vídeo, eu vou falar no outro vídeo qual o melhor processador, o que eu acho que é legal comprar agora para jogos, pensando só em jogos e coisa e tal. Mas, para encerrar esse vídeo, meu pai tem enchido meu saco pra caramba, cara. Ele tem falado pra mim, você tem que ficar pedindo pro povo curtir seu vídeo, você tem que mendigar like, você tem que pedir pro povo se inscrever. E eu sempre esqueço dessa parada, cara. Todo vídeo ele manda mensagem pra mim no WhatsApp e ele fala, você tem que pedir pro povo se inscrever, você tem que falar pro povo curtir o seu canal. Como você não pede pro povo se inscrever, pro povo curtir, coisa e tal? E ele fala isso sempre. Então agora, inclusive, eu avisei ele que eu ia ligar pra ele quando eu estivesse gravando a última vez. Oi, pai, tá me ouvindo aí? Tô falando com você mesmo. Tô falando com você e com mais 4.500 pessoas. Ele tá dirigindo, gente, mas pera aí, só pra todo mundo saber, o que o senhor estava me cobrando esse tempo todo pra eu fazer no canal? Pera aí, fala aí. Pra ativar o canal. Nossa, só isso? Eu fiz todo esse mise-en-scène aqui pro senhor falar só ativar o canal? Fala tudo como o senhor me fala. Pera aí, pode falar agora, fala aí. Tira vergonha na cara, vai atrás de suas coisas, resolve, atende as pessoas que estão te procurando. Ele tá surtado com a minha mãe lá do outro lado. Ele tá no carro, gente. Ele falou, cria vergonha na cara, vai atrás das suas coisas e atende as pessoas que estão te procurando. Porque ele sabe que tem um monte de gente me procurando por causa do canal, falando coisas comigo, oferecendo meus propósitos, esse tipo de coisa. Mas o que ele pega no meu pé é que eu nunca peço pra se inscrever no canal, eu nunca peço pra vocês curtirem, dar o like, não falo meu nome. Pra quem não sabe, meu nome é Júlio, tá? Só pra avisar. Tá escrito em algum lugar, mas quem não sabe, meu nome é Júlio. E aí o Aguinaldo e a Cidinha que estão lá do outro lado, tchau, pai, tchau. Um beijo pra vocês aí. Tô pedindo pra eles curtir aqui, tá bom? Beijo pra mãe aí, manda um beijo pra ela. Ativa o sininho, ele tá falando aqui, pera aí. Dá tchau pra eles aqui, ó. O que é pra fazer? Não, ativa o sininho aí. Vocês ouviram, né? Vocês ouviram. Então é isso aí, gente. Ativa o sininho, deixe seu like, se inscrevam. Meu pai é Aguinaldo, então se vocês quiserem, vocês deixam aí nos comentários. Seu Aguinaldo, a gente tá inscrito no canal já, tô me inscrevendo no canal só porque o senhor pediu, seu Aguinaldo. Vou tá me inscrevendo nesse canal agora e tô deixando um abraço pro senhor. Porque ele toda vez me pede, toda vez briga comigo. Pô, você não fala pra se inscrever, você não fala pra curtir, não sei o quê. Eu não gosto muito dessa mendigagem não, mas ele tá certo, é assim que é a vida no YouTube. Então, galera, esse vídeo mais longo, esse vídeo falando do que eu achei aí dos novos Ryzen, é isso. Beleza? Um abraço, até a próxima. Falou!